Ora, muito boa tarde. Eu queria aqui deixar hoje uma palavra muito, eu digo sempre isso, uma palavra muito rápida sobre aquilo que veio agora aqui ao meu coração. E eu sempre sei que a palavra de Deus é cirúrgica para aquilo que está a acontecer. A palavra de Deus é a revelação para todo o sempre, de todos os acontecimentos, para aqueles que andam no Espírito, para aqueles que têm o conhecimento da palavra revelada, aqueles que são os escolhidos, que nasceram de novo. O Espírito Santo fala ao coração e revela a palavra de Deus. E nos últimos tempos, aqui nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos dias, verdadeiramente, tantas coisas a acontecer nesta terra, que eu não pude deixar aqui uma pequena palavra, porque ferve no meu coração. E eu sei que sempre há muitas pessoas que vão ouvir e precisamos todos ser exortados, encorajados para não desfalecermos, como diz lá em Hebreus, não desmaiais em vossa alma. Não desfaleçam por causa das tribulações, por causa das dificuldades, por causa do medo, por causa da turbulência que está sobre o mundo, que cada vez será pior. Então Jesus foi claro a nos deixar a advertência de sempre nos encorajarmos, pregarmos a palavra da vida eterna. Porque aquilo que está para acontecer foi o próprio Jesus que disse: iriam vir tempos tão difíceis que, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O pior está para vir. É a palavra de Deus. Não adianta vir aqui com palavrinhas que vai ficar tudo bem. Não vai ficar nada tudo bem segundo aquilo que os homens acham que é bem ou mal. Não, vai ficar tudo bem porque aquilo que está escrito vai acontecer e Jesus vai vir e nós vamos ter a vida eterna e todo este sistema, esta era vai terminar. O que chamada a Bíblia fala o fim da consumação dos séculos. Mas agora, diante daquilo que tem estado a acontecer e o que aconteceu agora deste assassino, deste homem de Deus, deste servo de Deus, é como que um despolutar para deixar aqui uma palavra que está escrito no capítulo 24 de Mateus, naquele famoso capítulo sobre o fim dos tempos, mas chamou-me aqui a atenção o versículo 9 que diz assim: ouça, abra o seu coração, receba no seu coração, porque, como eu sempre digo, não adianta estar a ouvir e a sua cabeça já estar a pensar noutras coisas, porque não vai receber nada no coração. Eu oro agora para que o Espírito Santo tome conta da minha mente, das minhas palavras, e que abra os corações daqueles que vão ouvir a palavra de Deus e esta palavra produza como fogo. É uma palavra gravada a fogo, como está escrito em Jeremias capítulo 5, versículo 14. As palavras na tua boca serão como fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi aquilo que João Batista disse sobre a vinda de Jesus. A palavra de Deus é Espírito e vida, é fogo. E quando nós ouvimos a palavra de Deus ungida, nós temos que sentir o coração arder. Como disseram aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus se encontrou com eles e que lhes explicou as Escrituras, e quando Jesus foi embora e eles disseram: não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras. Se você estiver a ouvir a palavra de Deus ungida por um homem de Deus e não sentir o coração arder, algo a acontecer, a sentir algo, pele de galinha, algo que precisa mudar no seu coração. E aqui a palavra, Jesus estava a falar sobre o fim dos tempos, aquilo que está a acontecer hoje. E depois de algumas coisas que ele disse sobre os terremotos, sobre as guerras, rumores de guerras que está a acontecer, nunca houve tanto terremotos, as guerras é a toda a hora. Ele diz assim, é o princípio das dores. E depois ele diz, ouça, acerca de nós, aqueles que defendem os verdadeiros valores, aqueles que são os verdadeiros salvos. Não é a religião A ou B, é os escolhidos de Deus. São nascidos de novo, têm o selo do Espírito Santo, que vão viver para sempre com Jesus Cristo, estão espalhados pelo mundo inteiro. São a verdadeira igreja de Cristo. Ele disse assim, então sereis atribulados e vos matarão. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Foi Jesus que disse, ouça, prepare-se, aqueles que verdadeiramente querem servir a Cristo sofrerão perseguições. Não sou eu que estou a dizer, é Jesus que disse, foi Jesus que disse, é a palavra de Deus que diz. Esteja preparado e se regozijar. Ouça, Jesus disse também, no Sermão da Montanha, ele disse, quando ele estava a dizer,
Regozijai-vos quando disserem mal de vós, quando vos perseguirem por causa do meu nome, porque assim fizeram aos profetas. Ai de vós quando todos de vós disserem bem, porque assim disseram dos falsos profetas. Jesus está a advertir-nos, não existe verdadeira igreja sem perseguição. Isto pode parecer um pouco estranho, mas é a verdadeira palavra de Deus. E é um alerta para todos nós. Se nós vivermos nesta vida a dizermos que somos seguidores de Cristo e tentarmos passar pelos pingos da chuva para que nada nos aconteça, para não causar qualquer tipo de perseguição, saiba uma coisa, aqueles que se levantam para defender a verdade da palavra de Deus, serão perseguidos. É um facto. Se você de alguma forma não está a ser perseguido e quer estar a bem com toda a gente, com tudo e com todos, eu exorto a analisar o seu coração, a sua crença. Você está preocupado no que é que Deus pensa ou aquilo que os outros pensam? Eu não estou a dizer que nós vamos causar propositadamente confrontos, mas está na hora daquilo que está a passar, ouça, cada vez mais vai ser. Como foi agora com este pregador, com este jovem dos Estados Unidos, não importa dizer o nome, só você sabe porque foi hoje, aconteceu agora, que defendia os valores da palavra de Deus, os valores da verdade, da humildade, da família, do amor, assassinado por ódio, porque o mundo está debaixo, o mundo jaz no maligno, o mundo está a caminhar para uma perdição completa. Que Jesus disse que vai ser abreviado, um dia Deus vai terminar abruptamente o fim, para que senão ninguém se salvaria. E aqui está escrito Jesus a dizer, sereis atribulados e vos matarão. Esteja preparado, ouça, esteja preparado para padecer, para ser mártir, se for necessário, por amor aos valores de Cristo. Jesus disse assim, está lá em Mateus capítulo 10, versículo, também está aqui estou aqui em Mateus 24, Mateus 10, versículo 20, se não me engano, ele está a falar. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Que nós nos possamos levantar em ousadia para defender a palavra, a verdade da palavra de Deus em qualquer circunstância. Isto não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus que diz. E ao falar isto eu sinto o poder de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus. Fala e não te cales, mesmo diante da própria morte. É o que Jesus disse aos discípulos. E continua a dizer, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o medo, o pavor, o ódio, o mal, o amor se esfriará de quase todos. Nós seremos afetados. Mas Jesus não termina aí, ele diz assim, ouça esta palavra que está em Mateus capítulo 24, versículo 13. É aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo. Aquele, porém, que perseverar nos valores, ouça, não ceda à pressão da opinião pública. A verdade não está com a maioria. A verdade está com a palavra de Deus. Não ceda para agradar a gregos e a troianos. Não ceda para não causar confronto. Defenda a verdade da palavra de Deus, porque no julgamento Jesus vai julgar todo o ser humano de acordo com aqueles que defendem a palavra de Deus, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e os seus valores, quer queiram, quer não queiram, quer ouçam, quer não ouçam. Eu queria deixar só estas poucas palavras, não me quero alongar muito, porque veio aqui um fogo, aqui um fervor no meu coração. A igreja não pode ser cobarde. Ouça, a igreja é cobarde. A igreja tem sido cobarde, no geral. Ouça, Jesus vai dizer a muitos, a milhões, nesse dia. Está lá escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22.
Não vos conheço, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que vos envergonhastes de mim, vós que defenderam aquilo que eu abomino. Que defenderam aquilo que eu abomino. Glória a Deus. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus estava a falar do fim dos tempos, destes tempos. Igreja de Cristo, levanta-te a defender aquilo que Jesus defende. A odiar aquilo que Jesus odeia, que Deus odeia. Porque cada vez mais, ouça, está escrito, não adianta estar aqui com palavras, cada vez mais, os dias da grande tribulação estão a chegar, em que os verdadeiros cristãos, já está a acontecer para o mundo inteiro, há países, só que isto não são notícias nos telejornais, como agora na Nigéria, como em Moçambique, milhares de pessoas a serem assassinadas, cristãos a serem assassinados, só porque acreditam em Cristo. Na Nigéria são aos milhares, e por todo o mundo, pessoas que não têm a liberdade do cristianismo, os cristãos. Eu não falo o cristianismo religião, eu falo os seguidores de Cristo, que ousam crer, que têm que ler a Bíblia às escondidas, que não vão vacilar, que perseveram até ao fim e que não se importam de pagar com a própria vida, mas não vão negar a Cristo. Ouça, eu estou-me agora aqui a lembrar de repente. Eu vou aqui rapidamente em Apocalipse para terminar. Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 11. Deixe-me só aqui encontrar, exatamente. Apocalipse está a falar dos grandes vencedores, dos que venceram, do que herdaram a coroa, que não vacilaram até ao fim, diz assim. Capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles, nós, os servos de Cristo, os escolhidos de Deus, no final de tudo, nós o vencemos, nós vencemos o mundo, nós vencemos o diabo, nós vencemos todo este sistema e vamos viver para sempre com Cristo. Qual é que é o sinal? Eles o venceram, glória a Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Somos salvos pelo sangue, reconhecemos o sangue de Jesus, nos purificou, nos salvou de todo o pecado. Confiamos no sangue que Jesus derramou na cruz. 3 aspectos. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, por causa da palavra do testemunho de Jesus, de não se calaram mesmo enfrentando a morte. Falam a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir o que está escrito, é um edito real, não está sujeito a alteração para agradar à multidão e à sociedade. E depois diz: e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esta é uma palavra para o dia de hoje, para o tempo de hoje, Igreja de Cristo. Vamos deixar todos, estou-me a incluir, a cobardia, o gerir conveniências, para não causar confrontos, porque estamos-nos a envergonhar da palavra de Cristo. Eu vou repetir isto e vou terminar, porque não é por muito falar, e guarde no seu coração esta palavra. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, exortá-lo a levantar-se, a orar com outra intensidade, com o fogo do Espírito Santo. O poder que Jesus nos deu, quando Ele disse: eis aí vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, a força do mundo, o sistema diabólico, através da comunicação social, através de tudo. O diabo está a controlar cada vez mais tudo. E o reino mundial está para breve. O reino do anticristo, o governo mundial, está para breve, o controle absoluto, em que os cristãos vão ser perseguidos até à morte. Aqueles que decidirem não se calar e defenderem Cristo vão enfrentar a própria morte. Estamos nós preparados ou não? Ou vamos nos envergonhar? E se nós nos envergonharmos de Cristo, se nos acobardarmos, a igreja está acobardada. Jesus se envergonhará de nós naquele dia. Não seremos salvos, não iremos para o céu. Eu vou só repetir esta palavra porque é tremendo. Apocalipse capítulo 12,
versículo 11 está a falar dos tempos, dos últimos tempos, a perseguição à igreja, e diz: nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro, os que vão viver com ele para sempre. E por causa da palavra do testemunho que demos, nós vencemos o diabo e as trevas por continuarmos a falar a verdade. Nós o vencemos por causa da palavra do testemunho, o testemunho da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus. E porque não amaram, e mesmo em face da morte, de ameaças de morte, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós já estamos mortos em Cristo. Nós não temos vida para defender. A morte, estava a ler há poucas horas atrás, a morte, a única coisa que a morte faz é nos lançar imediatamente nos braços de Cristo. Não temos que ter medo da morte, da perseguição. Cerra os dentes. Há uma passagem em Isaías 50, versículo 7, que diz, em inglês diz: I set my face like a stone, determined to do your will, and I know that I will not be put to shame. Eu cerro os meus dentes, determinado a fazer a tua vontade, e sei que não serei envergonhado. Aleluia, Deus não nos abandonará. Levante-se, exército de Deus, para defender os valores, porque se nós não os defendermos, os valores, por todos os meios, individualmente, com as pessoas que nós encontramos, as pessoas que nós conhecemos, por aqui, pelo um áudio gravado e colocar na internet, milhares de pessoas vão ouvir. Se nós não defendermos a verdade, o diabo vai usar os seus canais, que ele não se vai calar, e vai vencer aquele que falar mais alto. Aquele que bradar mais alto a verdade. Estão a chegar os tempos dos prodígios da mentira. Os prodígios da mentira, eu já falei isto várias vezes, que um dia se fez revelação e nunca ouvi ninguém falar sobre isto. Está lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está a falar do fim dos tempos, que o diabo vai usar os prodígios da mentira. Nós hoje já não sabemos uma notícia se é verdade ou mentira. A inteligência artificial era o que faltava para a maior arma que o diabo, anticristo, Satanás, vai ter para dominar a humanidade, para controlar a humanidade. E só aqueles que se agarrarem à palavra de Deus, sem ter medo da morte, e o que é que os outros vão pensar ou de ficar sozinhos, irão vencer. Glória a Deus. Espírito Santo, abre o coração, derrama esta unção desta palavra, que não é a minha palavra, a palavra ungida que entra no coração, que desperta um fogo para arrependimento daqueles que têm que se arrepender, para novo nascimento, para ousadia para defender a verdade, para sede e fome, para meditar, para devorar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, falar e não calar, para abrirmos a nossa boca com toda a ousadia, como Paulo pedia oração em todas as epístolas. Orai por mim para que esteja cheio de ousadia para pregar a palavra, para que portas se abram para pregar a palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.